olhar para essas funções, elas têm um jeitão assim, tipo função exponencial, né? Isso aqui é a função de primeira espécie, vocês estão vendo aí. Né? Para n igual a zero, ela começa em 1, tá certo? Aumenta, né, indefinidamente. Para n igual a 1 em diante, ela começa em 0, né? Observe aí, na origem, né? São funções bem comportadas na origem, tá certo? Elas demoram mais a começar a aumentar, e você aumenta o valor de n. Né? E as de segunda espécie são funções mais comportadas, né? Na origem. Elas divergem na origem, tá certo? E elas vão para zero no infinito. São mais ou menos próximas, né? Parentes das exponenciais decrescentes, né? E essas parentes das exponenciais crescentes. Né? E para n igual a zero, essa aqui vale 1, né? Modificada, certo? Ok. Tem algumas propriedades assintóticas que a gente vê a semelhança com as funções. Está faltando aqui para x pequeno, né? Mas para x grande eu tenho aqui uns. Comportamento assintótico. Não é para x bem grande, né? Elas têm a semelhança com as funções exponenciais, né? Esse fator aqui não tem importância nenhuma para x muito grande, né? Ele só vai o primeiro termo. Se você expandir isso aqui em potência de x, o primeiro termo para zero, o resto aumenta, né, com x, certo? Porque agora x qualquer que seja x, é 1, né, mais x2 sobre 2, etc. Né? Mais etc. Daí sobre a raiz de x vai dar 1 sobre a raiz de x, né? Raiz de x aqui, tá certo? Assim por diante. Esse termo aqui vai embora, né? Mas o resto aumenta indefinidamente, né? E a função km decresce, né? Com a função exponencial para x muito grande, né? Certo? Então a equação radial pode ser colocada nessa forma aí, né? Solução combinação linear das funções modificadas, certo? Ou seja, então nós temos aí em resumo dois tipos de solução para problemas de cilíndricas, né? Tipo 1, certo? Ele vai chamar de tipo 1, né? Aquela em que a função radial são as funções originais de Bessel, né? Combinação linear. Dependência em φ é periódica. Né? Dependência em Z é hiperbólica. Né? Produto dessas três funções. Né? Observem que ele não sabe os outros valores ainda, né? Tipo 2, dependência em R. Devido à escolha da constante de separação, né? Dependência em R é função modificada, né? Dependência em φ continua sendo periódica, certo? E dependência em Z passa a ser agora periódica. Né? Então, quando tiver periódica em Z, é porque tem que dar modificada em R. Né? Quando tiver hiperbólica em Z, tem que dar as funções originais oscilatórias de Bessel, né? Em R, certo? Muito bem. Então, vamos aqui ver como utilizar uma outra solução, certo? Tem outras possibilidades que eu não estou colocando aqui, que eu vou colocar nas listas para vocês fazerem. Né? Nessa que a gente está falando aqui, algumas funções não vão aparecer, né? Mas na lista pode aparecer mais de uma função desse tipo. Então, considere esse problema de valor de fronteira aí que está mostrado. Certo? Se o potencial é 0 na tampa lateral do cilindro, né? Certo? É 0 na tampa de baixo, e é dado para uma função arbitrária de Rφ na tampa de cima, certo? Aqui, né? Quer saber o problema dentro, né? Que é o potencial aqui dentro, né? De que forma o campo se distribui aqui, né?
dadas as condições de contorno, tá certo? Como é que, né? Você sabendo aí o potencial, você calcula o campo, né? Então, esse problema aí, a solução, na verdade, se você usar a solução errada, ela não vai se encaixar na solução do problema, certo? Todos os coeficientes vão dar zero, né? Então, só uma dos dois tipos pode ser utilizada aqui, certo? Então, essa é uma solução em que, se vocês observarem, né, a dependência em R, né, tem que se anular em R igual a A, certo? Né? Tem que ter um nó em R igual a A, digamos assim. Você já vê por aí, né? Mas não, ou seja, não a dependência em Z. A dependência em Z só tem uma raiz, que é em Z igual a zero. Né? Em Z igual a L, o potencial não é nulo. Né? Então, a gente, intuitivamente, vai usar a solução tipo 1, certo? Ou seja, essa proposta de solução aqui, né? A1 J lambda, né? De NR, tá certo? AB1, Y lambda, você tem aí a dependência em φ, seno, né? Cosseno. E a dependência em Z hiperbólica, né? A3 hiperbólico de... Tá tudo errado aí, né? Volta aí. O lambda aqui, né? Lambda φ. Solução tipo 1, né? Tá usando. Lambda, cara. Ni, né? Ni Z mais B3 cosseno hiperbólico, né? Ni Z. Bom, primeira observação é que essa região nós temos toda a variação azimutal permitida, né? Então, seno de lambda φ tem que ser igual, né? Ou cosseno, certo? Tem que ser igual a seno de lambda φ mais lambda 2π, né? Ou mais não sei quantas vezes 2π você quiser, certo? A mesma coisa com cosseno, certo? Isso vai ser verdade desde que lambda seja um número inteiro, certo? Então, lambda é inteiro. Né? Vamos começar do zero mesmo, tá certo? Depois de ver esse zero, em que condições ele aparece. Então, aqui você já vai ter um JM, né, no caso, né? E aqui vai ser M, né, o número inteiro, tá certo? A segunda propriedade, consideração, né, que tem que fazer, é observar que essa solução não existe nesse problema nenhuma singularidade no eixo Z. Eu não coloquei nada, só estou estabelecendo que existe espaço vazio aí dentro. Não tem nenhuma carga, não tem nenhuma linha de carga, não tem nada, certo? Se eu colocar só linha de carga, tem um termo que tem que aparecer, quem sabe, né? Então não existe nenhuma linha de carga, ou seja, a solução é finita no eixo Z, né? A solução é finita no eixo Z. Portanto, as soluções, a parte radial que divergir no eixo Z tem que ser excluída. Isso equivale a dizer que o termo B1 tem de ser nulo, né? É a opção de Neumann, certo? Ela diverge na origem. Né? E aí a solução já vai agora, esse A1 condensa com esses dois valores aqui, tá certo? A sua solução fica reduzida aí. JM, né? De Ni R.